Ramon Sosa perto do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa história importante que vem de um outro clube interessado no atacante paraguaio. Preciso falar também sobre Augusto Melo, dia decisivo no Corinthians. Se não houver qualquer mudança na justiça, Augusto deve sofrer impeachment no Timão. Bora falar também sobre o São Paulo. Torcida organizada do Tricolor decidiu declarar guerra contra a diretoria e também comissão técnica. Tem novidade importante no Flamengo, Cruzeiro em grandíssima fase, as últimas no mercado, bastidores, finanças e a chegada de Carlo Ancelotti ao Rio de Janeiro. Nessa segunda, ele será apresentado como novo treinador da seleção. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você pode confiar, tô deixando uma sugestão para essa segunda-feira. Preciso da vitória do Al Ittihad, campeão do Campeonato Saudita, na rodada de despedida do torneio contra o Damak. Nessa mesma aposta, preciso da vitória do Bragantino contra o Juventude. Se os dois resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$200. Para pegar essa aposta é super simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depositou qualquer valor e esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Vem para Betano você também? Agora sim, a gente começa o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o técnico do Santos, Kleber Xavier, que falou depois da vitória por 1-0 contra o Vitória em Salvador, as seguintes palavras, abre aspas, o peso dessa vitória é gigante, mas a gente ainda não saiu do lugar ruim. Santos que ainda não havia vencido sob o comando do Kleber Xavier, eram 3 empates e 2 derrotas, e esse primeiro triunfo ao menos permitiu ao Santos começar a olhar a possibilidade de deixar o Z4. Quero contar também que o Botafogo tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Abner, que pertence ao Juventude. Última proposta de 2,5 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. Já Vojvoda se recusou a dar entrevista depois da derrota do Fortaleza por 2-0 para o Cruzeiro na noite desse domingo no Castelão. O técnico argentino foi até os microfones, pediu desculpa aos torcedores e também à imprensa, mas disse que não tinha condição de falar. Clima bastante ruim e a suspeita de que tem jogadores fazendo corpo mole. Novidades importantes devem aparecer no Lion nos próximos dias. Fortaleza que pega o Racing no meio da semana na Argentina pela Libertadores e depois enfrenta o Flamengo. Quero contar uma curiosidade sobre o Campeonato Brasileiro. 9 dos 25 pênaltis batidos até aqui não entraram. Edição atual de muitos pênaltis desperdiçados. O campeão dos pênaltis perdidos é o Palmeiras. No Brasileirão foram 2, na temporada 4 penalidades máximas não entraram. Para completar o giro de notícias e informação internacional, o América do México, que pode ser adversário do Flamengo no Super Mundial de Clubes, perdeu neste domingo o título do Campeonato Mexicano, derrota por 2-0 para o Toluca fora de casa no jogo da ida 0-0. Importante contar que o técnico é o André Jardine, que tinha a chance de um inédito tetracampeonato consecutivo no futebol mexicano. Só para completar, uma das curiosidades, um dos gols do Toluca, Toluca sim. Um dos gols do Toluca foi marcado por Luan, ex-zagueiro do Palmeiras e do Vasco. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti. O técnico italiano da seleção brasileira desembarcou na noite desse domingo no Rio de Janeiro e foi recebido com festa, tanto no aeroporto quanto no hotel, onde vai ficar até que encontre uma casa. Nessa segunda-feira, dia especial de apresentação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção e também de convocação da seleção brasileira. Ele deve anunciar entre 23 e 25 nomes para os confrontos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Jogo contra o Equador fora de casa, contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Neymar e Casemiro certamente estarão na lista. A pergunta que eu quero deixar para você é: você imagina surpresas nessa relação de convocados do treinador italiano, que conhece muito os brasileiros que atuam na Europa, mas bem poucos brasileiros que jogam por aqui? Só para completar outra curiosidade, Samir Chaud foi eleito presidente da CBF na tarde desse domingo.
eleição que ocorreu ao longo do dia. Ele foi eleito para 4 anos de mandato e teve o apoio de 26 federações, além de 20 clubes. Já os outros clubes que não votaram nele também não compareceram à sede da CBF como um boicote ao presidente escolhido pelas federações. Em seu discurso de posse, o Samir Chaudhry prometeu mudanças no calendário. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, assumo o compromisso de reorganizar os estaduais para um calendário de no máximo 11 datas. Hora de falar sobre o Flamengo, grandíssima vitória contra o Palmeiras, 2-0 no Allianz Parque, que impediu que o Palmeiras disparasse. A vantagem do Verdão em relação ao Flamengo era de 4 pontos, em caso de vitória do Palmeiras, a diferença iria para 7. Com o resultado de vitória rubro-negra, hoje o Palmeiras é líder com apenas 1 ponto de vantagem. Mas queria chamar atenção para um dos personagens dessa partida, o Wallace Ian, jogador formado na base do Flamengo e que entrou aos 39 do segundo tempo para dar assistência para o Ayrton Lucas, autor do segundo gol. O Wallace Ian deu uma sumida do time principal do Flamengo, mesmo com números legais. São 4 gols e com o passe para gol de ontem são 3 assistências em 12 partidas na atual temporada. Ele andou um tempo sumido do time principal depois de uma briga que quase se transformou numa troca de socos com o jogador Joshua, também das categorias de base. Essa confusão aconteceu no dia do confronto contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. O técnico Felipe Luiz decidiu punir em especial ao Wallace Ian, que ficou um tempinho longe do time principal, atuando pelo time sub-20. Agora, especialmente depois da boa atuação na vitória contra o Palmeiras, é de se imaginar que o Wallace tenha mais minutos. Jogador bem interessante, mais um formado na base do Flamengo. Incrível destacar como Palmeiras e Flamengo são capazes de revelar jogadores interessantes. Preciso contar agora que Leonardo Jardim está deitando e rolando com o Cruzeiro. A curiosidade é que um mês atrás ele correu enorme risco de demissão. Já nesse domingo emplacou o 9º jogo consecutivo sem derrota, são 7 vitórias e 2 empates no período. A mais nova vítima, o Fortaleza, 2-0 no Castelão. E o primeiro tempo do Cruzeiro foi digno de manual. Além dos 2-0, o Cruzeiro criou inúmeras oportunidades de gol. Foram 14 finalizações do Cruzeiro contra apenas 3 do time da casa. O técnico português é também aquele que mais tempo ficou sem perder no Cruzeiro desde que o time retornou à primeira divisão. São 9 partidas sem derrota. Paulo Autori, Larcamon e Seabra conseguiram ficar 6 jogos. Já o Pepa ficou 4 partidas, Fernando Diniz e Zé Ricardo não conseguiram mais do que 2 jogos de invencibilidade. Cruzeiro, depois da vitória contra o Fortaleza, é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro com 20 pontos conquistados. 2 atrás do Palmeiras e 1 atrás do Flamengo. Esses, para mim, são os grandes candidatos ao título, aqueles que vão brigar até o fim da competição. Só para arrematar, é importante lembrar que o Cruzeiro é o melhor mandante, o 3º melhor visitante, 3º melhor ataque e 4ª melhor defesa. Ah, só mais uma, o Gabigol acertou 100% dos passes durante a partida. Foram 23 passes certos, nenhum passe errado. Importante destacar que 2 desses passes se transformaram em assistências para os gols de Caio Jorge e Lucas Silva. Na temporada, o Gabigol soma 21 jogos, 9 gols e 4 assistências. Hora de falar sobre o São Paulo, e a coisa ficou complicada para Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa e companhia, depois da derrota por 2-0 para o Mirassol no último sábado no Morumbis. Presidente da organizada Independente, a maior torcida uniformizada do São Paulo, foi cobrado por torcedores comuns em relação à falta de pressão da Independente com o presidente Júlio Casares. E o Baby, presidente da entidade, disse, abre aspas, a gente está cobrando o Casares sim, pela incompetência dele de manter esses caras no futebol do São Paulo há mais de 5 anos, sem resultados e sem comando. Ele não fez especificação a ninguém, mas imagino que ele esteja se referindo, por exemplo, a Rui Costa e Carlos Belmonte. O Rui é o executivo de futebol, o Belmonte é o diretor de futebol estatutário. E o Baby continuou, tem que mandar esses caras embora. Tinha que ter feito isso na reeleição dele. Não teve coragem de fazer. Acabou o amor para esses caras aí. É poucas ideias, afirmou o presidente da Independente. Para completar, também para tentar se descolar da imagem do Casares, o Baby fez um desafio
para quem o segue, abre aspas, se tiver algum ato ilícito do Casares, de corrupção, algum desvio, manda para mim que eu serei o primeiro a cobrar o presidente. Pode escrever aí, toda vez que um dirigente ou que um grupo de dirigentes começam a ser cobrados de forma mais forte e sistemática por torcedores, eles encontram alguém para oferecer a cabeça. E quase sempre acaba sobrando para o treinador. Então, se o São Paulo não voltar a vencer com mais frequência, o Zubeldia correrá enorme risco. Tricolor que vai bem nas Copas, mas que no Campeonato Brasileiro tem péssima campanha, 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, muito mais perto da zona do rebaixamento do que de qualquer outra coisa. Hora de falar sobre o Corinthians, segunda-feira super importante. Quero cravar que se não houver nenhuma decisão liminar, Augusto Melo terminará o dia empichado, ou seja, fora da presidência alvinegra. Quero te explicar um contexto de tudo que está rolando. Na noite dessa segunda-feira haverá reunião do Conselho Deliberativo para a votação do impeachment do presidente. O motivo, caso vai de bet, na última quinta-feira, ele e outros 2 diretores foram indiciados pela polícia por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Se já existia pouca chance de o Augusto sobreviver a essa reunião na noite dessa segunda-feira, depois do indiciamento, essa chance é nenhuma. A única forma de o Augusto escapar do impeachment é através de uma liminar ou outra que possa surgir ao longo do dia, pedindo a realização desse julgamento ou dessa votação em outra data, ou cancelando a votação. Do contrário, se a votação existir, o Augusto será empichado. É bom dizer que a partir daí o primeiro vice-presidente acaba assumindo provisoriamente. A gente está falando sobre Osmar Stabile, que tem a missão de, como presidente interino, de convocar uma reunião entre sócios para a votação desse impeachment. Os sócios precisam ratificar essa decisão. Também entre os sócios a coisa anda bastante complicada para o presidente alvinegro. Importante lembrar que durante a madrugada os muros do Parque São Jorge foram pichados, com palavras nada bacanas para com o presidente Augusto Melo. Por falar no Augusto, deixa eu trazer uma informação que é antiga, mas que mostra algo contrário do que ele disse na última sexta-feira. O Augusto convocou a imprensa para falar lá na Neoquímica Arena que o CPF dele é limpo, isento, e sempre foi assim na história corintiana. Pois bem, em 2016, ou seja, há mais de 9 anos, o Augusto, que ocupava o cargo de assessor da diretoria, quase foi demitido. Houve uma pressão muito grande, o André Sanches pediu a cabeça dele e o Roberto de Andrade, que era o então presidente, havia acabado de assumir, tinha menos de 1 ano de gestão e entendeu que a dispensa dele causaria um enorme barulho na imprensa e optou por não dispensá-lo. O Augusto cairia desse cargo de assessor da diretoria da categoria sub-17 depois que o Corinthians descobriu que o Vitinho, que era tratado como uma das grandes promessas, não assinou o primeiro contrato profissional e havia sido autorizado pelo Augusto para viajar para conhecer o Manchester City. Coisa ficou pior ainda para o Augusto quando ele também participou da viagem. O pessoal no Corinthians conseguiu descobrir que o Augusto acompanhou o Vitinho durante essa viagem ao Manchester City e não foi paga essa viagem pelo Corinthians, levantando ainda mais suspeitas. No fim das contas, tentaram abafar o caso e o Augusto ficou para cometer alguns outros erros e problemas que geraram bastante repercussão negativa dentro do clube na função de assessor do departamento de futebol da categoria sub-17. Sabe quem era o parceiro do Augusto nessa época? Claudinei Alves, que teve a sua cabeça pedida recentemente pela Gaviões da Fiel. Só para completar em relação ao Timão, contar que Yuri Alberto sofreu uma fratura em um osso da coluna e pode parar por até 3 meses. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a chance de Ramon Sosa, atacante paraguaio de 24 anos de idade, virar reforço alviverde nos próximos dias. Na madrugada de domingo para segunda, recebi a informação de um dirigente de um clube rival de que o Ramon Sosa já é jogador palmeirense. Pedi mais detalhes e a pessoa disse que a única coisa que podia afirmar é que esse clube tentou a contratação do Ramon Sosa junto ao Nottingham Forest e ouviu do clube inglês que já há um acordo com o Palmeiras. Perguntei se eu poderia identificar essa fonte que me passou a informação. Ela pediu off, ou seja, pediu para não ser identificada, até porque não gostaria que soubessem que a informação partiu desse clube rival do Verdão. Antes de gravar o vídeo, ainda fui confirmar a notícia com o Palmeiras, que preferiu não se manifestar.
afirmando que está muito focado na reta final do Campeonato Brasileiro e na preparação para o Super Mundial de Clubes. Só para explicar quem é Ramon Sosa, atacante que surge no seu país, faz muito sucesso no Olímpia e depois se muda para a Argentina. Foram 2 clubes por lá. O clube onde ele mais se destacou foi o Talleres. Importante lembrar que quando fazia sucesso no Talleres, ele chegou a receber a proposta oficial do Palmeiras, mas acabou fechando com o Nottingham Forest numa proposta de 12 milhões de euros. Esse negócio aconteceu em agosto do ano passado. A ida do Ramon Sosa à Inglaterra não surtiu efeito. Foram 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, mas ele teve poucos minutos, jogou muito mais como reserva do que como titular e termina a temporada indo para o banco de reservas e sem sair do banco nas últimas 3 partidas do Nottingham Forest. O Vasco chegou a tentar a contratação do Ramon Sosa por empréstimo no início desse ano. Na oportunidade, o empresário disse que ele preferiria continuar na Inglaterra. 6 meses depois, com menos oportunidades, parece ser verdade que o Ramon Sosa já cogita voltar ao Brasil. Repito, Palmeiras não confirma um acordo com o Nottingham Forest, mas esse dirigente tinha um clube brasileiro, rival do Palmeiras, que tentou a contratação do atleta e que tem boa relação com o Nottingham Forest, assegura que o acordo está fechado com o Verdão. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo voltar assim que tiver qualquer novidade para contar para você sobre o caso, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia.